Olá, gente! Vamos para mais uma aula de ciências. Na aula passada, a gente viu, como é que os seres vivos são classificados e são organizados. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessa organização, vendo os 5 reinos dos seres vivos. Os seres vivos, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de célula, quantidade de células e tipo de nutrição. E a gente vai ver cada um deles. O tipo de célula que os seres vivos podem ter são eucariontes ou procariontes. Qual que é a diferença entre elas? As células eucariontes, elas possuem o material genético bem delimitado ali no núcleo. Então, elas possuem o núcleo celular. Já as células procariontes não possuem núcleo celular, ou seja, o material genético daquele organismo fica disperso ali no citoplasma da célula. Já quanto à quantidade de células, os organismos podem ser unicelulares, ou seja, eles podem ter apenas uma célula, ou eles podem ser pluricelulares, ou seja, mais de uma célula. E quanto ao tipo de nutrição, eles podem ser autótrofos, ou seja, eles conseguem sintetizar o próprio alimento, os próprios nutrientes, ou eles são heterótrofos, que não conseguem sintetizar os próprios alimentos, então eles têm que buscar ali a sua alimentação. E agora a gente vai começar a ver de fato os 5 reinos dos seres vivos, começando pelo reino Monera, que é o reino que compreende os organismos, bactérias e cianobactérias. As bactérias e as cianobactérias são procariontes, lembrando que procariontes são aqueles organismos cuja célula apresenta o material genético disperso no citoplasma, eles não têm núcleo. São unicelulares, apresentando uma célula, e eles podem ser heterotróficas, no caso de bactérias, e autotróficas, no caso de cianobactérias. Na imagem aqui do lado, essa bactéria mais compridinha é uma cianobactéria. Essa cianobactéria, ela consegue sintetizar o próprio alimento a partir da iluminação, da luz solar. E ali em cima a gente tem uma colônia de bactérias. Em seguida, nós temos o reino protista. Quem que está no reino protista? Os protozoários e as algas. Eles são eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares e podem ser heterotróficos ou autotróficos. Os protozoários são seres microscópicos, Lembrando também que as bactérias e as cianobactérias são microscópicas, o que a gente vê às vezes é uma colônia, são milhares e milhares de indivíduos, aí a gente consegue ver. Mas no caso dos protozoários, eles também são invisíveis a olho nu, a gente tem que olhar através de um microscópio com o auxílio de uma lente, e eles podem ser de vida livre ou parasitos. Como, por exemplo, são protozoários que causam a malária, a doença de Chagas. E nós temos aí as algas, As algas vivem em ambientes aquáticos. Muita gente confunde elas com plantas, porque realmente ali elas têm uma semelhança física, mas elas pertencem ao reino protista. E elas conseguem fabricar o seu próprio alimento, sintetizar seu próprio alimento. Então, elas são autotróficas. Também temos o reino fungi, que é o reino dos fungos. Os fungos, eles são organismos eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares e todos eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam ali capturar o seu alimento, obter no ambiente o seu alimento. Como exemplo de fungos, a gente tem fungos que a gente consegue visualizar ali crescendo no nosso jardim, ou como, por exemplo, os fungos orelha de pau, que a gente vê crescendo em troncos apodrecidos. E os fungos são muito importantes na decomposição da matéria orgânica, Quando um animal morre, quando qualquer ser vivo morre, os fungos que atuam ali na decomposição. E outro exemplo de fungo também é o bolor. O bolor ali que a gente tem no canto das nossas paredes, quando fica muito úmido, aí começa a surgir um monte de manchinha preta, aquilo ali é fungo, é o bolor. Ou quando a gente esquece um pão ou algum alimento ali, largado na geladeira ou na nossa despensa,
aí começa a dar um aspecto verde, esbranquiçado. Também é fungo que está fazendo a decomposição, está se alimentando ali, né, e fazendo a decomposição daquele alimento. Então, a gente tem agora o reino Plantae, ou Plantae, eu falo Plantae, mas podem falar Plantae, que é nada menos, nada mais, nada menos que o reino das plantas. As plantas são organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos. Elas precisam da luz solar para conseguir sintetizar o próprio alimento. E por fim, né, a gente tem o reino Animalia, que é o reino ao qual a gente pertence. Nós, seres humanos, somos animais. Nós somos eucariontes, somos pluricelulares e somos heterotróficos, né? Precisamos aí caçar o nosso alimento. Então, a aula é só isso mesmo e a gente retorna na próxima semana com a semana 3 do PET 3, no qual a gente vai falar sobre alguns micro-organismos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Até a próxima aula!